Hoje foi um dia que eu fiquei muito feliz. Gosto de ver o YouTube e eu estava vendo um canal chamado Conectado. Ele trouxe um cortezinho de uma advogada orientando que nós tem a possibilidade de um jovem de 27 anos exigir junto à justiça, claro que comprovando, a pensão socioafetiva com relação a um ex-padrasto que, no caso, possa ter morrido. E eu fiquei muito feliz com isso e é o que nós vamos conversar hoje nesse vídeo. Quando eu escutei a notícia, eu fiquei muito feliz. Minha mãe tem 86 anos e ela se separou, teve alguns namorados, depois casou de novo, depois enviou, teve outros namorados, e aí eu disse, pô, pensão socioafetiva. Que legal! Quem sabe a mãe namorou alguém que hoje, no caso, pode ter falecido e tenha deixado bens. E eu possa exigir isso. Até tenho que conversar muito com a mãe sobre isso, porque a advogada vai informando que é um rapaz que comprovar que ele teve envolvimento com o padrasto, que eles se tratavam como pai e filho, e alguns eu até me tratava como se fosse um pai, era uma pessoa maravilhosa, né? Eu me entendia, eu via os conselhos. Pena que naquela época não tinha como gravar, mas a palavra da minha mãe eu acho que vale. Eu acho que só a palavra dela já tem um valor muito grande. Então eu vou ter que conversar com ela. Talvez eu tenha a chance de desenvolver isso aí. E aí eu estava vendo também que está em projeto, já está dentro de uma estrutura, a união estável virtual. Que é quando o cara não teve um relacionamento físico com a moça, mas ele está tendo um relacionamento com ela, virtualmente. Ela mora no outro país ou no outro estado, a dificuldade de se ver, mas não gostou muito do outro. E aí eu acho importante que ela traga para junto desta conversa, dessa interação, os filhos dela, que é presente, que eles conversem com ele, que eles tenham essa interação, que eles busquem um aconselhamento dele, às vezes porque eles não têm um pai que faça isso, porque o pai está ausente. Então ele supre essa necessidade. É importante que isso também seja gravado, que serve como prova desta interatividade. Então as mães têm que trabalhar em cima disso para que isso possa ser garantido, para que esse cara não saia incólume, né, dessa relação. Afinal, se ele não quiser mais ela, terminou a relação, mas pelo menos as crianças ficam garantidas. Eu acho que é uma forma de distribuição de renda muito interessante. Claro que eu estou feliz, eu quero falar com a mãe, né? Vou falar com a mamãe. E também nós temos nessa questão da união estável virtual, já vamos, claro que juntando com a pensão socioafetiva, mesmo que seja uma relação socioafetiva virtual, deverá ter o mesmo valor. Então é muito importante isso, como prova que essas crianças tenham uma interatividade com esse padrasto que se mostra receptivo. Isso é importante que ocorra, porque a dificuldade que está tendo as relações hoje em dia é muito grande. Então os relacionamentos não dão muito certo. E muitas vezes esse envolvimento aí, o homem ele sai incólume desse relacionamento. Ele não teve que dividir os bens dele com a mulher que ele namorou. Mas ela também tem que declarar que ela tem que ter provas. É importante ela registrar provas, gravações, para ela entrar perante para exigir essa união estável socioafetiva. E a posterior a isto, creio que deverá vir a pensão virtual socioafetiva, virtual, né? A pensão socioafetiva virtual. Acho que é importante isso. Porque também temos algumas questões de relacionamento, onde o pessoal se relaciona e a estrutura familiar hoje é muito pet. Eu vejo muitos casais que
Os cachorros são como filhos. São como filhos, são tratados como filhos. É roupa, é alimentação, é brinquedo, é lugarzinho para ele ficar. Muito bonito, também tem um trabalho artístico muito bom para ter um conforto para os animais. E isso aí é uma coisa muito importante. Eu gosto de ir nas lojas de pet, que tem cada coisa criativa, tem muita coisa bonita lá. E pena que eu não posso ter um animalzinho que eu não tenho tempo. Se eu pudesse, eu teria gato, cachorro, um monte de bicho em casa. Mas não tem ainda. Mas também já foi, tem uma jurisprudência. Eu não sei se é um ou se tem vários, mas um, pelo que eu ouvi na internet, porque a gente ouve muita coisa na internet, pode ser mentira ou verdade. Mas parece que já tem uma jurisprudência entre que o casal se separou e a mulher entrou na justiça pedindo uma pensão para o pet. Então isso também é uma coisa importante. Quando houver uma união, talvez uma interação virtual, também seja importante gravar o pet junto, né? E ele conversar com o animalzinho também. Eu já tive relacionamentos onde eu levava o animalzinho para passear, para fazer cocô, daí eu juntava com a sacolinha para fazer xixi, eu botava comidinha, água, essas coisas assim, né? E talvez ela tenha a possibilidade de entrar com esse pedido também para que eu contribua com uma pensão para alimentar esse animalzinho. Porque era um cachorro muito inteligente, muito capaz, assim, uma coisa muito gostosa de ter. E ele teve filhotinhos era um animal de raça, muito bonitos, assim, ele era um animal muito bonito. Era um chihuahua, eu acho que era um chihuahua, não? Chihuahua. Não, chihuahua eu acho que é o grandão, né? É um shih tzu, acho que é isso. Mas muito bonito, assim, para mim muito bonito. E então, talvez ela ainda esteja em tempo desse. E as outras namoradas que eu tive também, talvez esteja em tempo delas buscarem esta pensão socioafetiva, porque eu acabei interagindo com os filhos delas. É importante que se saiba dessas leis que vão, pelo menos, fazer uma distribuição de renda. A gente pode pegar um salário mínimo, dois, e distribuir. Não tem problema nenhum. Por enquanto, pela lei, parece que o limite é 30% do meu salário. Tá bom, né? 30 para o governo, 30 para pensão e 30 para mim. Eu já posso ver com 30, mas tá tudo em ordem. Então, é muito importante isso. Levar, a trazer as provas dessa relação virtual, né? Para poder pedir, ter uma união estável virtual, é importante ter as provas, porque é virtual, dá para gravar, é importante gravar, e talvez essa pensão socioafetiva virtual também, e essa questão que eu achei maravilhosa, que é, mesmo que eu tenha falecido, ou ele tenha falecido, se a mãe teve algum dinheiro, vai ser legal poder entrar com um pedido de pensão socioafetiva, porque na pensão socioafetiva o filho do outro, que é o pai dessa criança, a pensão é concomitante. Se ele paga a pensão, eu também posso pagar a pensão, que eu acho genial que eu também posso pagar a pensão. Mas na pensão socioafetiva, eles também se tornam herdeiros, o que é importante, se tornam herdeiros de mim, herdeiro do que é meu. A mãe dele me namorou, a gente teve um tempo, ou foi virtual, mas comprovado, ele se torna herdeiro das minhas propriedades, do que eu adquiri durante a vida, que ficaria somente para meus filhos, daí poderiam se achar muito poderosos com 2 salários mínimos. Então, como que foi adquirido, a propriedade, a bicicleta, a moto, o carro, sei lá, ou uma casinha. Então daí a gente já divide isso, porque é uma divisão de bens, é uma divisão importante para a sociedade, que é uma divisão igualitária. Então pelo menos mais gente poderá receber isso. E as mães que tiveram vários namorados, e esses namorados interagiram com os filhos dela, elas podem, comprovando, claro, exigir pensão socioafetiva deles e comprovando, claro, a relação que elas tiveram com eles, uma união estável
mesmo que virtual. E isso é importante. Distribuição de renda é a palavra. Isso aumenta a distribuição de renda no país e atende à necessidade de mais pessoas. Eu acho muito importante. Então eu vou conversar com a mãe, que com 86 a gente não sabe o que aconteceu na vida da mãe, porque a gente não está o tempo todo com a mãe, né? E se tiver algo importante, talvez eu me dê bem. Eu vou me dar bem. Muito obrigado pela atenção. Então, meninas, registrem tudo, a interação dele com os seus filhos, mesmo que virtualmente. No caso, por exemplo, se está tendo uma relação com ele, que vai ficar na tua casa, bota as crianças dormir pelo menos de manhã, faz um café para os três, para comerem na cama, que comprova que eles tinham, que interagiam, alguma coisa assim que possa ser usado para efetivar essa união estável presencial, a união estável virtual, a união a pensão socioafetiva em qualquer idade, que eu achei muito melhor, porque daí eu posso me incluir, né? E a pensão para o pet. Isso são coisas que a gente tem que orientar para que seja feito com muito embasamento. Não pode esquecer que tem que ter muito embasamento, porque é uma questão de lei. Né? Então tem que ter embasamento para comprovar perante a lei para poder exercer esse direito. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço. Muita paz, muita luz e muitas vitórias.